Salve, salve, mais um leg dayzinho que vamos mandar tomar cafeína aqui agora. Este livrinho eu tava lendo agora antes de sair e ele foi como 3 socos no meu ego, porque ele parece inofensivo, né? Olha aqui, ó, olha isso, cara, pera aí, olha esse negócio. Bicho, é do tamanho da minha, menor que minha mão e dessa grossurinha aqui. Falei, pô, que contém nessas palavras? Porque esse livro foi recomendação de um cara que eu curto bastante, que chama... Oxi, esqueci o nome dele. Gosto bastante, né? Deu pra ver. Lembrei. Walter Longo. Então, esse livro foi indicação do Walter Longo, que é um cara que eu considero gênio, assim. O cara é fora da curva, sabe? Umas mentes fora da curva. Então, o Walter é uma dessas mentes fora da curva. E aí, ele foi num podcast, eu tava assistindo um podcast dele, e ele recomendou esse livro aqui. E aí, eu entrei, comprei na hora, nem vi o número de páginas. Chegou, eu falei, não, eu comprei o negócio errado, a edição errada, comprei só o resumo, sei lá. Mas é isso mesmo, esse autor, ele faz vários livros pequenininhos assim, e aí eu estava bem curioso para saber o que tem nessas pequenas páginas que um cara que eu considero tão fora da curva me recomendou. E aí peguei para ler, eu falei, não, mas essa aqui vai ser mamata, eu vou ler e uma vez que eu for no banheiro eu já vou matar. Pô, comecei a ler, eu falei, eu sou analfabeto, eu não sei ler, eu não sei interpretar texto, porque eu tô tomando murro atrás de murro desse livro aqui. Mas, enfim, eu ainda tô bem no comecinho, porque hoje eu terminei o que eu tava lendo antes, que tá ali, ó, eu terminei aquele e comecei, então eu tô na página 13 ainda, mas... Cara, eu já vi que eu sou meio burro. Mas é isso, é o que eu postei inclusive no Instagram hoje, falando, demonstrando esse meu sentimento de burrice, mas basicamente leitura é uma musculação pro cérebro, velho. É treinar o cérebro de diversas formas, várias capacidades. Assim como no treino a gente tem que progredir carga, então eu considero isso aqui como uma progressão de carga. Eu tô tentando progredir carga e ver se eu consigo fazer essa série. Vamos ver. E aí, às vezes, cara, vai ser difícil, mas você tem que tentar, porque a gente foi acostumado com as redes sociais a ficar só consumindo conteúdo fútil, conteúdo raso, onde a gente não tem que interpretar quase nada, não tem que refletir, o vocabulário é raso, é pobre, e quando a gente se depara com uma parada assim, o nosso cérebro está desacostumado. Então esse sentimentozinho de burrice também é bom, porque significa que eu estou progredindo e treinando o meu cérebro. Seria errado eu iniciar a minha jornada de leitor já com esse livro, porque provavelmente eu não ia entender nada, eu ia me frustrar e ia falar, pô, leitura não é pra mim e tal. Então assim, igual na academia, que você progride de pouquinho em pouquinho, com as anilhas pequenas, na leitura acontece a mesma coisa, então você tem que ir progredindo aos pouquinhos, não vai chegar e me colocar uma anilha de 20 direto assim, ó, pum, porque você não vai conseguir fazer a série, não vai conseguir fazer a leitura, enfim, entendeu, né? Então vamos ver o que sai nos próximos dias dessa leitura aí, e agora bora pro leg day, filho. Pô, vocês lembram que no outro leg day eu falei da hérnia e tal, que eu achava que podia ser. E realmente, eu fiz os exames, a ressonância, eu não sei nem por que eu fiz os... Ainda bem que tem esse sensor, porque eu não me liguei que tinha o carro atrás e eu ia enfiar a bunda do carro nele. Porque aí é o seguinte, eu fiz o exame, eu não sei nem por que eu fiz, acho que foi de tanta galera me encher o saco, eu fui fazer só para parar de receber hate dos meus amigos e familiares. E realmente eu fiz a ressonância e é uma hérnia. Mas o porquê que eu falei que eu nem sei por que eu fui fazer o exame? Porque, tá, o que eu vou fazer agora? Cirurgia? Não vou fazer uma cirurgia, porque a hérnia, ela passa, ela volta para o seu estágio normal, então ela vai regredindo com o simples passar do tempo, então não tem nenhum tratamento agressivo que a gente tenha que fazer e tal. Eu já tinha começado o Pilates só para me ajudar a fortalecer mais outras coisas que eu não trabalho com tanto afinco assim na academia, e
pô, tem como ficar um pouquinho mais pra cima? Peraí, velho. E aí, então, a grande parada é que eu simplesmente tô bolando uma estratégia, já bolei, na verdade, vocês já viram um vídeo de um treino de perna meu, hoje vai ser um outro treino de perna, e aí eu tô bolando estratégias pra não fazer exercícios que me doem, mas de resto é simplesmente esperar, tá ligado? Não tem, cara, grandes coisas, grandes tratamentos que eu vá fazer, porque a gente não tem evidência científica nenhuma de que, pô, sei lá, cirurgia vai resolver a hérnia, enfim. Então é simplesmente esperar e fazer os exercícios que eu consigo fazer dentro da academia. E se a gente pegar e fizer exame em 100% aqui, ó, se todo mundo fizer um exame que tá aqui, eu, você, sei lá, seus familiares, cara, 90% das pessoas, isso não é um dado, tá? É um chutômetro, mas 90% das pessoas vão ter alguma degeneração, vão ter alguma hérnia, vão ter alguma coisa. Então, a gente também não pode ficar tão, saca? Enfim, então é isso, vamos mandar o leg day. Hoje eu vou fazer aquele agachamento, eu vou numa academia que o Smith não tem o limitador e eu consigo descer tudo para fazer aquele agachamento lá esquisito que talvez vocês já devam ter visto no meu Instagram, mas que faz parte da minha estratégia para eu continuar treinando perna principalmente, sem ter nenhum prejuízo e tal, e sem sentir dor. Fechou? Então vamos lá. Ó, essa musiquinha aqui, eu já falei que eu gosto de brincar de fazer música, né? Essa aqui é nossa. Eu e mais 2 amigos meus. Não me olha feio, não me encara. O meu mundo tem voz, ela se encanana. Se fica muito pai, sufoca. Namorar pra quê? Tu que quis terminar. Agora veio gastando caixa. Que eu fiz mais uma turnê. Que eu consegui, que eu sei, antes não era ninguém. Gastando caixa. Que eu fiz mais uma turnê. Que eu consegui, que eu sei, antes não era ninguém. Tá? Eu não mexo com dinheiro sujo, nem se um dia me faltar. Colecionando artigos de coisa que cê não pode comprar. O problema eu jogo na seda e pulso, só pra minha mente cair lá. Que eu sei, sou central de ideia. Trancado na minha cela mental. Concorrência sempre passa mal. Depois que vê que nós não é normal. Aquele agachamento que também causa polêmica no meu Instagram, porque a galera não entende, mas ele faz parte da minha estratégia para conseguir continuar treinando perna sem sentir dor. Impossível eu fazer hoje um agachamento com a barra nas costas, tá ligado? Qualquer padrão de agachamento eu tenho sentido dor. Hack, Smith, inclusive o leg eu também sinto dor. Às vezes o leg eu não sinto nem dor na hora, mas depois eu vou sentindo cada vez mais dor. E aí, pô, sai do treino, chego em casa com muita dor, não consigo andar. Então, esse é um agachamento que eu consigo fazer, porque eu tiro a barra das costas, coloco em cima do meu fêmur, então não tem torque nenhum no segmento da coluna. Ele tem umas características diferentes do agachamento normal, que envolve menos massa muscular, justamente porque não envolve torque nos segmentos da coluna, ou seja, os músculos que movimentam a coluna tem que sustentar, segurar a coluna ali para ela não dobrar, flexionar. No agachamento normal, por exemplo, eles não são usados aqui, porque tem menos massa muscular envolvida. O que mais?
eu tenho um perfil de resistência um pouco diferente. O meu quadril, embora não pareça, ele não muda de ângulo durante o exercício. Então, eu não tenho movimentação do quadril, ou seja, eu não estendo meu quadril, também não envolvo os músculos que estendem o quadril, como o glúteo, por exemplo, que é o principal deles. Então, tem menos massa muscular envolvida na tarefa, pode ter um aumento de recrutamento de unidade motora por causa disso, mas não é por causa disso que eu tenho feito esse exercício. É basicamente porque é o único movimento que eu consigo fazer, porque eu tiro a barra de cima das minhas costas e coloco no meu fêmur. E ponto, saca? Pode ser que eu continue fazendo ele, mesmo depois de melhorar e não ter mais dor, pode ser. Eu não ligo porque os outros ficam falando, e se eu quiser fazer, eu vou continuar fazendo. Mas agora é por causa disso. E cadeira extensora eu não fazia nos 2 treinos de perna, porque eu tinha um padrão de agachamento que eu fazia normalmente quando eu estava na aero, o pêndulo. No outro dia eu fazia o leg, então eu fazia um padrão de agachamento em cada treino, e depois num treino eu fazia a cadeira extensora, no outro treino eu fazia aquela nórdica reversa. Como eu não consigo fazer nenhum padrão de agachamento agora, eu tenho usado a cadeira extensora nos 2 treinos. É o que dá pra fazer, meu irmão, tá ligado? Tem que fazer. Nossa, inclusive eu tô com uma dorzinha nada a ver no joelho. Sobre essa parada que eu falei, das unidades motoras, do equipamento de unidades motoras, quais exercícios a gente provavelmente tem mais especificidade para hipertrofia, porque recrutam mais unidades motoras, outros menos, tal. Se você quiser entender isso completinho, eu gravei uma aula lá para o Hipertrofia Neural, e aí se você quiser ver, tá aqui no link na descrição ou no comentário fixado. Pô, eu tô com uma dor no joelho, nada a ver, velho, no joelho direito, nunca senti dor no joelho. Ó, eu fiz 4 repetições. Não ache que você jogou a série fora se você fez 4 repetições. Porque a gente tem aquela teoria das 5 repetições efetivas, não sei se vocês já viram. Inclusive, é um bom tema para eu gravar uma aula, que é um pouco reducionista e tal, mas basicamente a gente tem 5 repetições efetivas que estimulam significativamente a hipertrofia. E se eu fiz 4 repetições e falhei na quarta, não consegui, falhei na quinta, na verdade, não consegui fazer a quinta, eu acumulei 4 repetições efetivas para hipertrofia. Ainda assim, eu acumulei bastante estímulo para hipertrofia. Mais do que, por exemplo, se eu botasse uma carga que eu faria 10 repetições máximas e fizesse só, sei lá, 8, 7, enfim. Então, não pense que você jogou essa série fora. Outra coisa, você viu que eu fiz 4 repetições com a perna direita e 5 com a perna esquerda, provavelmente por causa da sudurazinha que eu tenho no joelho direito, nada a ver. Mas eu podia ter parado na quinta. Você acha que era o certo eu parar na 4ª repetição para não ficar desigual? Não. Por quê? Porque o que importa não é aquela parada de volume load, que é série vezes repetição vezes carga. Não. É a falha, a proximidade da falha, a quantidade de repetições efetivas que eu acumulo. Então, se eu cheguei na falha com as 2 pernas, o estímulo para a hipertrofia ele vai ser o mesmo. Pouco importa se eu fiz 5 repetições com uma perna e 4 com a outra, sacou? Se eu cheguei na falha com as 2. É que nesse caso,
Nesse caso foi um número ruim, porque eu caí bem no 4 e 5, que é o limite ali das 5 repetições efetivas, mas vamos falar de tipo 8 ou 9 repetições. Se eu tivesse feito 8 com uma e 9 com a outra, eu teria acumulado as 5 repetições efetivas nas duas pernas. Se a gente traz essa teoria, embora ela seja um pouco reducionista, como plano de fundo, mas reducionismos muitas vezes são bons pra gente aterrissar algum conhecimento técnico na prática, sacou? Não deu pra gravar os últimos porque a bateria do celular tava acabando, mas eu fiz uma cadeirinha adutora ainda, a panturrilha, e foi isso. Agora, sobre o livro que eu falei antes de sair, que eu comecei a ler hoje, pô, pensa, o que você acha que é mais difícil? Escrever um livro de 500, 600 páginas ou escrever um livro, eu não vi quantas, não cheguei a ver quantas páginas tem, mas vocês viram que é bem pequenininho. Ou escrever um livro desse tamanho bem pequenininho. Com certeza, não tenho sombra de dúvidas que se a gente mantiver a mesma profundidade, é muito mais difícil de escrever um livro pequeno, velho. Porque pensa, colocar tanta informação útil e chegar num nível grande de profundidade em poucas páginas, em pouco tempo. É muito mais difícil gravar um Reels de 1 minuto com um nível bom de profundidade do que gravar uma aula de 1 hora, de 50 minutos. Então, por isso que eu fiquei tão curioso para saber o que tem lá. Mas comecei e achei bem treta. Eu tive que, sei lá, ficar lendo, relendo várias vezes, mas vamos ver o que sai de lá e quem sabe aí nos próximos vídeos eu já não avancei no livro ou até terminei, porque ele é curtinho, mas não sei quanto tempo eu vou demorar por conta da complexidade e talvez ele nem seja tão complexo assim, talvez eu só tenha me assustado num primeiro momento assim, mas aí depois a gente vê e troca uma ideia sobre este pequeno livrinho aí, mas que tá me deixando bem curioso. Sobre o treino, 2 exercícios de quadríceps, normalmente eu faço sempre um padrão de agachamento e uma extensão de joelho isolada, mas tem sido um pouco diferente por conta das dores que eu falei, mas ainda assim nesse treino eu fiz aquele agachamento estranho lá, que eu não sei nem se pode ser considerado um padrão de agachamento, porque ele não envolve a articulação do quadril, eu não estendo o quadril nele, enfim. Num padrão de agachamento a gente tem o movimento tanto da articulação do quadril quanto da articulação do joelho. Então, embora ele pareça um agachamento, talvez pelos movimentos articulares ali a gente não possa chamar ele de um agachamento, um padrão de agachamento. E quando eu postei ele nos stories, eu recebi a seguinte pergunta: eu vou ter um trabalho significativo do reto femoral se eu faço esse exercício, ou sei lá, você faz esse exercício, não lembro exatamente como foi a pergunta, para enfatizar o reto femoral? E a resposta é a seguinte: por eu não ter o movimento do quadril junto, então quando a gente faz um padrão de agachamento, a gente não estimula, não dá estímulo significativo para a hipertrofia
para o reto femoral, porque a gente move tanto a articulação do quadril quanto o joelho ao mesmo tempo. Isso faz com que a gente não dê esse estímulo significativo para o reto femoral. Só que nesse caso, como eu não tenho então a movimentação da articulação do quadril, talvez sim eu tenha um bom estímulo para o reto femoral, só que a gente tem que pensar por outra ótica. Pelo fato do meu quadril estar flexionado, ele provavelmente, bem flexionado inclusive, ele provavelmente está numa posição de maior encurtamento e também ele talvez não tenha nem tanta capacidade assim de produzir força nesse comprimento. Então, além dele estar num comprimento curto, que a gente já viu em vídeos, em aulas lá do hipertrofia neural, que nos comprimentos curtos a gente tem menos estímulo para hipertrofia, a gente também provavelmente tem menos capacidade de produzir força, então ele talvez nem contribua tanto assim com o movimento. Então eu não usaria, se eu fosse você, eu não usaria pensando num estímulo significativo para o reto femoral. Eu pensaria em outras coisas, como as que eu falei anteriormente lá no meio do treino. Se você tem algum tipo de dor nas costas quando você faz outro agachamento, ou enfim. Mas pensando num bom estímulo para o reto femoral, eu não usaria. Pode passar, meu jovem. Ué, não vai passar, então tá bom. Mas eu não usaria pensando em enfatizar, em dar um grande estímulo pro reto femoral. E aí vocês viram que o treino, cara, é dentro das diretrizes de volume, não tem, cara, não tem invenção de moda. Invenção de moda, a galera, o conceito de invenção de moda se perdeu aí ao longo do tempo, porque eles chamam de básico e reclamam de invenção de moda uma coisa que, cara, é simplesmente um conhecimento. Ó, um sebinho aqui, ó. Pô, eu vou comprar, deixa eu pegar, eu vou, demorei maior esquema pra fazer vocês, mas tem um sebo aqui, ó, cheio de livrinho, qualquer dia eu passo aí. Ó, os livrinhos do Kant. Pô, eu vou passar aqui, mano, pra pegar uns livrinhos ali qualquer dia. Então a galera chama de invenção de moda. A galera que chama as coisas, a galera que fala que a gente inventa moda, é a galera que realmente inventa moda e não faz o básico. Porque o básico é você treinar com proximidade da falha, é descansar bem, é fazer um volume dentro das diretrizes. Isso é fazer o básico, tá? Então, embora tenham exercícios diferentes nesse meu treino de perna, como esse agachamento, aí esse primeiro exercício que vocês talvez nunca tenham visto, ele não é um treino com invenção de moda, ele é um treino básico. Porque estou dentro das diretrizes de volume, todas as séries levadas até muito próximo ou até a falha, descansando bem, e é isso. Isso é o básico, fechou? Então, de novo, fica o convite aí que se você quiser aprender mais sobre o treinamento de força e outras coisas que eu falo sobre leitura, estudos, hábitos, rotina, comportamento, etc. Porque eu acho que a gente tem que englobar tudo isso pra gente não ficar grande, shapeado, com um macaquinho batendo prato dentro da cabeça. Eu te convido a clicar aí no link e fazer parte da nossa comunidade aí, que tem aulas semanais. E é isso, tem uma aula gratuita lá se você quiser assistir e se interessar e achar que faz sentido pra você. Mano, olha esse cabelinho, cara, eu preciso cortar, hein? Se achar que faz sentido pra você, ficarei feliz em te ter por lá. Fechou? Então, até o próximo vídeo, até o próximo treino, não sei sobre o que vai ser. E é isso, tamo junto.